O deputado federal Gilson Marques, do Novo, pediu mais tempo, pediu vista para analisar o pedido de prisão de Chiquinho Brazão, o deputado preso por suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O caso entrou aí na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e já foi retirado, né, por conta desse pedido de vista. Quem acompanhou tudo tem mais informações ao vivo, é o repórter Felipe Pereira, direto de Brasília. Felipe, conta mais. Boa tarde para você. Boa tarde para ti, Diego. Boa tarde a todos. Hoje foi um dia completamente atípico e diferente do que se esperava aqui na Câmara dos Deputados. Havia uma vontade dos líderes dos partidos, uma vontade do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de votar na CCJ hoje a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que ela fosse aprovada e votar ainda hoje lá no plenário, porque tem que ter essas duas votações, concordando que ele permanecesse detido por conta da prisão da vereadora Marielle Franco. Só que tudo saiu diferente do que se imaginava, porque, como você falou, o deputado Gilson Marques pediu vista. Só para a gente entender o que aconteceu hoje, primeiro foi lido um relatório. O nome do relator é o deputado Darcy de Matos, ele é do PSD de Santa Catarina, e ele entendeu que havia motivos para manter a prisão. Eu separei 3 aspas dele aqui. A primeira é: crime que ensejou a prisão foi de obstrução de justiça. Por que ele fala isso? Porque só pode prender um deputado federal em flagrante delito, ou seja, ele tem que ser preso cometendo um crime. Como o homicídio aconteceu há 6 anos, não dá para dizer que foi flagrante. Mas, por obstrução de justiça, para atrapalhar a investigação, ele estaria, até hoje, atrapalhando a investigação. Então, haveria um flagrante. Foi esse o primeiro ponto que o relator se apegou. Aí o segundo, abrindo aspa, resta claramente configurado de flagrância. Ou seja, ele diz que teve a flagrância. E o terceiro é: as atividades da organização estavam em pleno funcionamento. Com essas declarações, ele fecha esse argumento. Então, ele diz que sim, na visão de quem analisou o caso, 41 páginas de decisão do ministro Alexandre de Moraes, 439 páginas do relatório da Polícia Federal, ele leu tudo isso e disse que precisa manter ele preso. Só que aí veio essa surpresa, que já antes de começar a sessão tem uma reunião. E nessa reunião o deputado Gilson Marques falou que ia pedir vista, ou seja, que não, ele tem esse direito de querer mais tempo para avaliar, e aí ele tira esse assunto de discussão e toma para si. Eu gravei uma entrevista com ele, acho que o pessoal tem no ponto aí, em que ele justifica, ele dá um porquê que ele pediu essa vista. Ele diz que não pode ter uma análise técnica. Tudo que a gente precisa ter é uma análise técnica. Ao contrário do que ele fala, a análise política nos levou ao desastre que nós temos hoje. Corruptos soltos ocupando cargos de poder. Nós não podemos confiar na política. E ele confunde o regimento. Ele está dizendo que a pressa, ela beneficia a prisão ou a condenação do deputado, o que é uma mentira. O que garante a prisão dele até a próxima reunião, aliás, 2 reuniões, é o pedido de vista. É o pedido de vista. Caso contrário, poderia em tese ser apreciado hoje. E ele soltou amanhã. E como se fica? Ele precisa fazer uma análise técnica. E com relação aos fatos de domingo, também está equivocado. Aí ele justificando, né, Felipe, de que mais tempo traria mais segurança de que a prisão poderia ficar permanente, né? Tomar uma decisão mais acertada, é a justificativa dele. É exatamente isso. E depois que ele fez essa exposição, 2 deputados pediram para pedir vista junto com ele, que é o Roberto Duarte, republicanos do Acre, e o Fausto Pinato, que é do PP de São Paulo. O argumento deles é que, enquanto não se analisa, enquanto não se vota, o suspeito, o Chiquinho Brazão, continua preso. E eles querem que todo mundo leia, que todo mundo tenha a capacidade, o tempo para analisar os documentos, para se dar uma decisão técnica e não política, porque o argumento deles, prisão técnica, depois não pode ser derrubada. E aí, essa situação gerou muita reclamação de muitos deputados. Eles tentaram, via regimento, que fosse dar um prazo de 72 horas, porque quando chega o comunicado da prisão, tem 72 horas para analisar. Eles tentaram que a vista acabasse amanhã, para que já se votasse amanhã e fosse para o plenário.
Só que isso é contra o regimento não permite, foi indeferido. E aí eu vi uma manifestação bem grande, uma reclamação bem grande, principalmente de deputados do PSOL, que é o partido da vereadora Marielle. A deputada Tânia Bonfim, só para lembrar, teve irmão assassinado esse ano, bateu na mesa, reclamou, gritou. A deputada Thalíria Petroni, que era amiga da Marielle, tipo, ficava falando baixinho, revoltadíssimo o que estava acontecendo. E aí a gente ouviu o Tarcísio Mota, que era do Canos do Rio, que era vereador junto com a Marielle, e ele se posicionou sobre o que aconteceu aqui hoje. Demora para poder resolver o crime. Era exatamente pelos lugares de poder que essas pessoas ocupavam, obstruindo completamente a justiça. É não entender que a prisão preventiva era exatamente para retirar parte desse poder. Dar tempo a esses milicianos é tempo em que eles continuem a fazer chantagem, eliminação de provas, compactuação e colaboração política, e tentativa de articulação política para se salvar deste crime do jeito que eles continuaram nos últimos 6 anos. E mais do que isso, o que estamos cobrando aqui é que esse parlamento tem uma resposta, sim, política, que entenda que o que acontece, como está na decisão, e aí, sinceramente, desde domingo está tudo público, né? O próprio, nem o Chiquinho disse que leu tudo, absurdo, eu li tudo no próprio domingo. Esse elemento fundamental que está colocado aqui é entender que esse ecossistema o criminoso que está no Estado brasileiro, sobretudo numa unidade da Federação Fundamental, impediu que o crime do assassinato de Marielle Anderson tenha sido esclarecido nos últimos 6 anos. E que, portanto, a resposta para entender se este parlamento aqui, onde ele hoje faz parte, compactua com esse tipo de uso do poder político, precisa ser feito da forma mais célere possível, respeitando o direito à defesa, mas o debate aqui não se confunde um fato de juiz, da gente dizer quem está condenado ou não, mas impedir que ele continue do seu lugar de poder, que ele continue exercendo, mesmo estando preso, de fazer o tipo de articulação política para no final ser absolvido. É isso, Gilson, que a gente estava querendo discutir. Mas você falou em 24 horas e tentou fazer isso. Os outros que pediram vistas continuam a falar que só... E a defesa do Chiquinho, do deputado Chiquinho, já se manifestou, ô Felipe? A defesa teve 20 minutos para falar e o próprio Chiquinho falou. O advogado dele citou 3 pontos. Que nenhuma das 479 páginas do relatório da PF consta a palavra flagrante, então não atenderia ao requisito da Constituição. 2, o Chiquinho era vereador, então quem tem que julgar isso não seria o STF, ele seria vereador em 2018, quando aconteceu o crime. E 3, que ele não se usou do cargo de deputado para obstruir a justiça. E aí depois o Chiquinho falou, nessa hora as pessoas ficaram meio em silêncio, assim, porque é um deputado falando de dentro de uma cadeia. Está escrito o sistema penal atrás dele. Ele entra... Então, tipo, foi uma imagem um tanto chocante para todo mundo ali, as pessoas ficarem em silêncio. Muita revolta, mais uma vez, os deputados do PSOL, assessores, deputados de outros partidos pedindo para que eles se mantivessem calmos, para a sessão não virar uma briga total. E quando ele parou de falar, os deputados do PSOL começaram a bater na mesa e gritar assassino. Agora, o que vai acontecer? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem a prerrogativa, ele tem poder, ele tem autorização para chamar o caso ao plenário e votar ainda, mas essa decisão ainda não foi tomada, a sessão lá no plenário está acontecendo, e apesar de tudo que aconteceu aqui hoje, essa mudança do que se esperava, ele ainda tem esse poder de fazer o que se esperava, que era de votar a continuidade da prisão do Chiquinho Brasão ainda hoje.